que é que surgiu esse nódulo? Como diagnosticar esse nódulo, né? Será se esse nódulo passou por osmose? Será se esse nódulo passou por fibrose? Será se aconteceu isso nesse tecido histológico? Então, são essas informações que vocês têm que entender, tá? Para poder, lá no futuro, tratar através de fonoterapia. Vale, quem quer falar aí? A professora conseguiu entrar agora, estou na Samel. Pois é, depois aí, o pessoal que está entrando agora, não esqueçam de depois pedir aí. E peço com carinho que não faltem, que não deixem de fazer as atividades, e essa N2 assim vai ser um pouquinho mais puxado, tá? Vamos para cá, para cá. Vocês estão conseguindo visualizar aí a tela? Sim, Tá. Quando eu sim. terminar aqui essa aula, deixa eu ver se eu salvo logo isso aqui para vocês, porque isso é tudo uma junção de material. Eu não gosto de aula de slide, vocês sabem que a minha aula não é desse jeito, né? Mas estou aprendendo. Contas vocais. Sim. Hum. Então, Aldirano, né? E pode estar aí caindo, né? A internet, e aí quem acompanhar o que está na imagem. Madrugada amiga. Tchan, tchan. Professora, Senhor, boa noite. Eu e estava conectado, mas caiu minha internet, tá bom? Mas eu já voltei. Eu acredito que a senhora estava fazendo a chamada, não chegou a me pois é, chamar, não. antes de eu encerrar a aula, eu gostaria que todos que estão com falta respondam, que eu vou fazer uma segunda chamada, tá bom? Perfeito. Sei lá o materialzinho, acabei de colocar em material, tá, gente? Se a tela cair, não conseguir acompanhar, né? Já está aí anexo para vocês, tá bom? O que que a gente tem que pensar a respeito disso? Compreender um pouco essa estrutura das pregas vocais. Eu até falei hoje, pro pessoal da manhã, eu dei uma aulinha assim na leitura da prova, né? Porque teve muita nota baixa, mas muita mesmo, eu fiquei assim, completamente preocupada. Mas estou falando de N2, de N1. Não estou falando de trabalhos, não estou falando de parcial, estou falando de prova mesmo, institucional. Né? E percebi assim um número muito alto de dificuldade para compreender essa área aí específica da voz. Mas, para se falar de patologia, para se falar de um processo patológico, a gente tem que entender como é que funciona o processo patológico, mas também tem que entender qual é a estrutura histológica que envolve essas pregas vocais, tá? É por isso que aqui eu trouxe uma passagem de Irano, que ele diz assim, que as
a estrutura da prega vocal, ela é organizada em camadas. Cada camada, ela tem propriedades mecânicas diferentes. Olha que interessante. Cada camada da prega vocal, ela tem uma propriedade mecânica diferente. Mas por quê? Por conta dos tecidos que a envolvem, né? Um tecido mais rígido, um tecido mais frouxo, um tecido elastino, né? Mais denso, né? Então, isso a gente tem que saber, não pode deixar de saber que essas pregas vocais, elas só conseguem fazer todo aquele movimento, aquela ondulação mucosa, por conta dessas camadas, tá? Então, a análise da organização estrutural das pregas vocais mostra que há uma variação gradativa na rigidez de cada camada, sendo da mais maleável, que é a superficial, até a mais rígida, que é o próprio músculo vocal, tá? Então, até chegar no TA, que é o músculo vocal, a gente vai nos deparar com camadas, e essas camadas têm tecidos diferenciados, ok? Então, ele na sua publicação, ele criou uma teoria para as pregas vocais chamada corpo e cobertura, tá? Então, se a gente pensar sobre pregas vocais, a gente vai pensar que ela tem um corpo e que ela tem uma cobertura, ok? Então, quando a gente pensa a respeito disso, o que seria, né, o que ele quis dizer, o que ele quis falar a respeito disso, tá bom? Então, vamos ver aqui essa passagem dele, que ele diz assim: o autor desenvolveu a teoria do corpo cobertura e relata que o epitélio, quando a gente pensa em epitélio, a gente pensa logo no tecido, né, epitelial, um tecido de revestimento, né, uma mucosa, tá? E a camada superficial da lâmina própria corresponde à cobertura das pregas vocais, né? E o músculo vocal é o corpo das pregas vocais. Então vamos entender isso melhor. Existe um corpo e existe uma cobertura. A cobertura nada mais é do que o tecido epitelial mucoso, né? Mais a sua lâmina propriamente dita, tá? E o corpo dessa prega vocal é o TA, é o músculo vocal. Até chegar no músculo vocal, a gente tem que passar por todos esses tecidos que estão aí na lâmina própria e na sua camada epitelial, beleza? Então, até chegar nesse músculo propriamente dito, né, existe uma estrutura antes, que antecede, aonde é exatamente nessa estrutura que aparece as lesões benignas da laringe, tá? Tipo ainóvios, tipo pólipo, tudo isso está associado a essa estrutura. A edemas, tá? Então, antes do músculo, eu tenho a lâmina própria, eu tenho membrana de base e tenho tecido epitelial. Então, nessas situações aqui, pode acontecer qualquer tipo de lesão. Por quê? Porque são estruturas que têm mecanismos diferentes, tá? Então, se tem mecanismo diferente, elas dependem da sua condição histológica. Bom, vou já explicar lá pela frente. Eu quero que entendam bem. Então, a diferença de consistência tecidual entre a mucosa e o corpo músculo ligamentar é de fundamental importância para a formação da onda mucosa. Acabei de explicar. Além da estrutura, o muco, né, que recobre a mucosa, mantém a superfície úmida, também é essencial para a vibração adequada, né? Então, ressecamento de mucosa, né, cigarro, tipo doenças de vias aéreas, isso aí leva a um processo de ressecamento que leva a rouquidão, é um sinal aí de disfonia, né? Então pode estar associado a isso ou a outros fatores aí associado a vasoproteicas, tá bom? Então,
O corpo, ou seja, né, o corpo é o músculo vocal e a cobertura é formada pelo epitélio e a camada superficial da lâmina própria. Então vamos lá. Cobertura, ó, epitélio e camada superficial da lâmina própria. Por que superficial? Porque eu tenho uma camada superficial, eu tenho uma camada intermediária e eu ainda tenho uma camada bem lá profunda, tá? Então, essa parte que envolve a cobertura, ela pega só o tecido epitelial e a parte superficial da lâmina própria. Professora, essa lâmina própria é o quê? É aquele espaço, né, ali onde tem ali chamado de espaço de Henke, né? Onde fica ali aquela parte gelatinosa, onde tem um tecido gelatinoso, um tecido frouxo, né? Com composições ali proteicas, que não são ali muito profundas, por isso que a parte de capilares, tecidos venosos e arteriais está mais na base do próprio músculo, né? Até a sua camada profunda. Então, são tecidos diferentes, tá? Então, essa camada aí, ela é uma camada que tem um tecido diferenciado, poucas fibras, né? Mais processo gelatinoso. E ali envolve várias condições proteicas que está associada a isso, tá bom? A transição entre o corpo e a cobertura, ela é frouxa e é formada por camadas intermediárias e profunda da lâmina própria. Então, quer dizer, eu tenho o corpo, que é o TA, e tenho a sua cobertura. Nesse processo de contato de junção, eu tenho duas camadas, que é a intermediária, né, e a profunda, ok? Então, camada superficial, camada mais frouxa, camada que permite uma boa frequência, né? Camada mais intermediária e mais profunda é a camada mais densa, é a camada que permite uma maior intensidade, tá? Então, é por isso que nódulos vocais compromete a frequência, não a intensidade. Ó, como é importante entender, a camada mais superficial, ela compromete a frequência. A camada mais profunda, porque vai estar mais rígido, mais próprio, mais próximo do músculo, né? Os seus fatores, a sua composição envolve ali ligamentos, envolve ali fibroses, né? Então, aquilo ali, fibroblastos, então aquilo ali ele é mais resistente, mais denso. Então, eles vão dar ali uma estrutura à intensidade, tá? Isso que isso são características importantíssimas em diagnósticos referenciais. E quando vocês lerem um artigo que eu passei, vocês vão ficar impressionados por que foram feitos aqueles artigos, tá bom? E até os próprios médicos não conseguiam separar esse diagnóstico. Por isso, eles fizeram uma análise de mais de 100 tecidos aí, através de uma análise microscópica. Então, vamos lá. Então, só para matar aqui essa primeira teoria de Irano, a gente tem que entender que as pregas vocais, né, elas têm propriedades e elas têm mecanismos diferentes ainda na sua composição. Então, a gente tem camadas de superficiais a profunda até chegar ao músculo, certo? A camada mais superficial, ela permite ali uma melhor frequência. A mais profunda permite ali uma melhor intensidade. Não esqueçam disso. Então, para a gente entender melhor, tem aí essa imagem histológica. Isso aí, gente, nada mais é e nada menos é do que as camadas da prega vocal, daquelas duas preguinhas que vocês viram ali. Olha que fofura a formação, a composição tecidual, tá? Então, aqui, ó, a gente vai entender que eu tenho aqui, ó, uma, duas, três camadas. Essas três camadas formam a lâmina própria, tá? Só que antes dessa lâmina própria, eu tenho um epitélio, um tecido, né, de revestimento, tá?
que nós chamamos de mucoso, né? É o muco, o tecido epitelial, tá? Então, se eu passar aqui, ó, vocês vão ver a nível celular que eles se diferenciam, tá? Então, as células que fazem esse tipo de tecido é um tipo de célula epitelial. Então, ela é diferenciada. Abaixo dela, eu vou ter a membrana, né? Então, aqui eu vou ter uma membrana que faz essa transição aqui, tá? E entre a membrana e o epitélio, eu vou ter aqui, ó, a primeira camada da lâmina própria, que é a superficial. Então, essa camada superficial da lâmina própria, se você observar, ela tem pouca unidades de fibrilas, né? Olha a diferença do músculo aqui, ó, né? O músculo propriamente dito, olha como ele é formado, olha a sua formação. Ela aqui, ela tem um espaço aéreo, um espaço que eu quero dizer gelatinoso, líquido. E aqui a gente tem propriedades que são proteicas, né, que vão estar permitindo aqui ela se manter ali com a quantidade de água necessária, a quantidade de nutrientes necessários e a frouxidão, a maleabilidade necessária, certo? Então, essa camada ela é formada por fibras gelatinosas. Ó, gelatinosas. Vocês comparar a gelatina com um pedaço de bife é totalmente diferente, né? Então é isso que vocês têm que colocar em mente. Fibras gelatinosas são frouxas, moles, né? Tem propriedades de ondulações, maleabilidade, certo? Então, essa aqui é a própria camada que é responsável por quem mesmo? Por permitir uma boa frequência. Não esqueçam disso, tá? Então, se eu tiver alguma lesão que vai envolver essa camada, eu vou ter aqui um comprometimento a nível de frequência, porque a intensidade, ó, que é uma camada mais profunda, que ela quer resistência, né? Ela não foi afetada. Ok? Então, eu vou ter aqui os agudos frequentes, mas os meus graves vão estar comprometidos na lesão. Por quê? Porque vai estar modificando a histologia deste tecido. E é aí que a gente vai descobrir o que são essas doenças, como elas se formam, tá? Bem, mais abaixo dela, ó, eu vou ter aqui a camada intermediária. Essa camada intermediária, ela tem fibras elásticas, elastinas. Ela tem o poder de alongar, ela tem o poder de encurtar, ela tem o poder de alongar, ela tem o poder de encurtar, porque ela tem essas fibras elastinas. Olha que legal, né? Então, essas fibras elastinas aqui, ó, é que fazem aqui essa parte desse ligamento, né? E deixando ela mais densa, tá bom? Então, aqui nessa camada profunda da lâmina própria, ó, outro tipo de tecido, que eu vou já mostrar numa outra lâmina para vocês, ela já tem aqui, ó, fibras colágenas, né? Então, é outro tipo de fibra. Então, se a gente pensar a respeito, a gente tem eh, tecido epitelial, né? A gente tem abaixo desse tecido uma membrana de junção, e entre essa membrana de junção a gente vai ter, que é uma membrana basal, que nós chamamos de base, tá? A gente vai ter uma formação aqui de fibras gelatinosas, que corresponde à parte superficial dessa lâmina própria. E abaixo dessa lâmina própria, a gente vai ter uma outra formação de fibras, né, que são aqui, ó, diferenciadas, né, que são as elastinas, ó, provocando ali densidade, né? E abaixo dela a gente tem a outra estrutura, que é a mais profunda. E aqui a gente tem, ó, colágenas, tipo de estruturas com fibras colágenas. Então, se você observar, a colágena ela é rígida, a elastina ela é densa e a gelatinosa é frouxa. Por isso que o processo de vibração, frequência vem da base externa, intensidade para a base interna mais proximal do músculo.
ok? Então, levando em consideração a isso, a gente vê aqui embaixo, ó, quando a gente observar, ó, aqui eu tenho camada intermediária da lâmina própria, mais a camada profunda da lâmina própria, é mesmo que eu estou me referindo ao próprio ligamento vocal, tá? Então, é aqui que eu tenho o ligamento vocal. E esse ligamento vocal, ele recobre ali, ó, todo o processo vocal, todo o músculo vocal, tá? Então, mais profundos, né? A intermediária e o profundo são onde envolve ali elasticidade e colágeno. Aqui a estrutura das pregas vocais mais profundas, que é o que? A base que recobre o músculo vocal. Aqui, ó, ok? Então, são as proximais. A zona da membrana basal, como eu falei para vocês, é uma área de transição entre quem? O tecido epitelial, né? E a lâmina aqui, ó, superficial. Deixa eu ver aqui nessa imagem, ó, aqui, ó, nessa imagem aqui abaixo, a gente tem uma diferença, olha, de composição celular. Se a gente tivesse essas lâminas lá no laboratório, né, para vocês olharem, poxa, ia ser maravilhoso, mas a gente não tem essas lâminas, infelizmente, porque essas imagens que vocês estão vendo são estudos, né, histológicos através das lâminas, né? Essas fibrofotos, elas são tiradas de laboratórios, né? Então, aqui a gente vê, ó, composição, formação a nível celular, né? Da epiderme, olha a sua estrutura como é diferente. Entre ela, eu tenho uma membrana basal, uma camada simples, bem fininha, uma membrana basal, né? Abaixo dela eu vou ter quem? A lâmina própria. Na sua camada superficial, olha como é diferente, né? Pouco número de fibras, né? A nível. Aqui você vê um espaço maior entre o outro. Essa aqui é uma mais superficial, né? Aqui é gelatinosa, esse tipo de estrutura. A sua formação é gelatinosa, né? Essa aqui, olha, é a mais densa elastina e a colágena aqui embaixo, tá? E aqui, olha, olha só os fibroblastos aqui das fibrinas, lembram disso, né? Músculos estriados esqueléticos, né? Ó, olha como ele é bem diferente. Olha as estrias aqui dos músculos, né? As fibras musculares. Então, esse aqui é o TA. Olha, esse aqui é o TA, né? É o corpo da prega vocal. Então, para quem ainda confunde, o próprio músculo da prega vocal é o TA, né? Ó, músculo tireoaritenoide. Olha aqui, ó. Então, esse cara aqui é quem vai jogar aqui intensidade, é que vai jogar, permitir o relaxamento, é que vai fazer a modificação de toda essa estrutura. Ó, ele é o responsável por modificar essa estrutura. Mas essa estrutura aqui, antes do TA, pode sofrer fatores que vai aqui alterar a mobilidade dessa mucosa. E esses fatores que estão associados à alteração da mobilidade dessa estrutura mucosa estão aí referente às lesões benignas da laringe, tá? Das pregas vocais propriamente ditas. Então, aqui, ó, desta forma, sabe-se que são fatores que afetam a mobilidade mucosa, a aderência ao tecido submucoso, tá? Então, quer dizer, se eu tenho aqui uma membrana basal, eu tenho um tecido mucoso aqui, eu posso permitir uma junção de outros tecidos, tipo uma formação de um nódulo, né, um aumento de colágeno, um aumento de fibroblastos, certo? Isso vai levar aqui, ó, um processo inflamatório é um processo de defesa, né? E um processo inflamatório, quando ele passa a uma cronicidade, ele pode deixar ali sua marca, sua alteração a nível tecidual histológico. Tipo, como é que a gente fala? Quando você tem um corte, né, que faz aquelas
cicatrização, a coagulação daquele corte, aquela cicatrização. Então, ele criou ali uma junção de vários tipos de células e aquela junção deu origem a um outro tipo de tecido onde ele não deveria acontecer, certo? Então, é exatamente isso que acontece quando aparece uma lesão, né, a nível de tecido, que é o nódulo, um exemplo, que é o que a gente está falando dele hoje, na lâmina aí superficial das pregas locais, tá? Então, só acontece essa alteração se passar por esses três processos. Aderência ao tecido submucoso, permitindo aqui a junção a outros tecidos. A propriedade geológica, que significa isso aqui, a deformação, né? A mucosa que deveria ser de uma forma, ela apareceu de outra forma, ela saiu das suas condições, né? E passou por uma nova reestruturação. Então, isso aí nós chamamos de viscosidade, padrão de deformação da viscosidade, tá? E aqui quando a gente tem um aumento mucoso, né? Ah, professora, apareceu 2 micronódulos. Pode ter certeza que ela teve, só apareceu um micronódulo porque foi permitido a junção de outros tecidos, perdeu proteína, perdeu ácido hialurônico, perdeu tudo isso aí naquela região, permitindo com que o tecido, que a proliferação celular se formasse onde não devia. Isso aconteceu. E com isso aumentou e criou esse tipo de tecido aí diferenciado, chegando, ó, né, a comprometer essa estrutura. Eu preciso de frouxidão, eu preciso de frouxidão. Então, onde está a minha frouxidão? Na camada superficial. Então, eu tenho a epiderme, eu tenho a membrana e tenho a camada superficial. Se de repente alguma coisa acontecer até essa camada daqui, ó, até a camada superficial, a gente pode não estar se deparando com o quê? Com nódulos vocais. Tá? Então, vamos para cá. As patologias benignas da laringe podem ser de origem epitelial, conjuntiva ou cartilaginosa. Dentre os vários sintomas, os principais ou mais comumente, né, são rouquidão ou sensação de corpo estranho na garganta. Tá? Por que rouquidão? Porque compromete a frequência grave, né? Então, você perde sua frequência e sua voz fica ali rouca, tá? Então, isso aí está associado a esses processos patológicos ali. Outra coisa, processo inflamatório leva a ressecamento, modificação do padrão epitelial e mucoso, perde viscosidade. Também leva ali, ó, a rouquidão, tudo bem? Algo que aumentou, entrou em hiperplasia, né? Aumento proliferativo, ele de repente vai dar uma sensação de que tem corpo estranho na garganta, né? Porque ele vai aumentar de tamanho, ele vai sair ali do seu tecido normal, da sua formação normal, e vai levar você a achar que está engasgado de alguma forma, tem alguma coisa entalada, tá bom? Então, esses diagnósticos dessas patologias, elas dependem, né, de uma boa avaliação vocal, de um bom exame físico, né, de uma boa análise de imagem, principalmente, gente, a estroboscopia. A gente vai falar dela depois, né, mas lá onde? Lá no período, certo? Que a gente consegue ver toda a ondulação da mucosa em flashes luminosos estroboscópicos, tá? E permite a gente enxergar até sabe Deus o quê? Porque dá para enxergar tudo, ok? Cada movimento é um flash, cada movimento é um flash, tá? Então vamos lá. Ah, tá dando para vocês ouvirem, entender direitinho? Sim, professora. Beleza. Foi melhorando um pouco aqui minhas condições. Quando eu começo a dar aula, parece uma bênção, graças a Deus. Então vamos lá. Aqui eu coloquei aqui uma definição, né? Onde diz o seguinte: que nódulos vocais são protuberâncias, ó, bilaterais, quase sempre simétricas,
Tanto que aqui a gente acompanha uma simetria, ó, né, na proliferação desses nódulos. E se a gente observar, aqui a gente tem as pregas vocais, ó, as pregas vocais. Só que, poxa, como é diferente você visualizar e perceber que apenas, vamos lembrar aqui, um tecido branco, tá? Vamos diferenciar como um tecido branco. Esse tecido branco, ele tem tanto revestimento, né? Ele tem aqui, ó, que cobre tecido epitelial, né? Ele tem aqui por baixo essa membrana translúcida que cobre também a lâmina superficial, né? Aí ele vem aqui com composições celulares diferenciadas, né? Ela vem aqui uma parte gelatinosa, por isso que ela fica translúcida. Ela vem aqui uma parte mais elastina, né? Permitindo esses ligamentos, tá? E assim até chegar aqui, ó, no músculo TA, né? Que fica nessa região. Então, o corpo dela, nessa base glótica, é a parte da camada muscular. Então, ela se insere nas aritenoides, mas o corpo dela, a base dela é o TA. Beleza? Então, essa região aí que vocês vê é o próprio músculo vocal. Então, aqui, ó, localizam-se na extremidade livre e superfície inferior, próximo ao ponto médio da porção membranosa das pregas vocais. O que que a gente tem que entender? Existe aqui, ó, uma camada mucosa, né? E entre ela a gente tem uma membrana de base, e essa membrana aqui a gente tem um tecido gelatinoso. Então, é exatamente entre a membrana de base e esse tecido gelatinoso é que dá origem aos nódulos vocais. Eles só vão aparecer se ele estiver entre esses três tecidos, né? Se eles estiverem mais profundos, mais densos, eh, são lesões diferenciadas, porque são lesões de maiores impactos, ó, maiores impactos. Se é maior impacto, maior densidade. Se é maior densidade, mais profundo. Se é mais profundo, aí vem o pólipo, depois a gente fala dele, tá? Então, olha aqui, ó. Eh, podem se apresentar de tamanhos diferentes, em decorrência de assimetrias anatômicas ou vibratórias, ou seja, depende de anatomia, depende do abuso, depende da estrutura desse espaço que tem aqui, tá? Depende da coaptação glótica, se ela está periódica ou não. Então, essas condições aqui é que vai trazer a informação correta para esse tipo de micronódulo, esse tipo de nódulo que vai estar surgindo aí. Mas graças a Deus que a gente consegue identificar os nódulos e diferenciar um do outro. Por quê? Porque ele tem suas características de acordo com a idade do próprio nódulo. Quanto mais translúcido, mais bebê, porque ele ainda está formando aqui a sua área gelatinosa. Ele não passou por mutação, né? Agora, se ele vai fazer a junção, olha, vai trazer outro tecido para cima dele, ele vai começar a trazer aí um tecido diferenciado, ele vai modificar a sua estrutura histológica, né? Aí ele vai estar ali mais esbranquiçado. Por quê? Porque ele é um tipo mais antigo, é um nódulo que tem uma coloração diferenciada, porque ele é mais antigo. Então, mais translúcido, nódulos novinhos começaram a surgir. Nódulos mais brancos, mais antigos, né? Com mais fibroblastos apresentáveis, tá bom? Então, aqui, ó, podem se apresentar, né? Volumosos e de aspectos edematosos, né? Esses aspectos edematosos, ou seja, aquele que tem o maior volume, né? Ele está mais comum aqui, ó, em crianças, tá? Porque a criança ela tem propriedades proteicas diferenciadas. Nessas condições, entre esse espaço aqui epitelial, o espaço de Henck, ele tem que ter uma composição ali de acidez, uma composição ali de
osmótica, né? Uma composição aqui nutreica, né? Para fazer com que ele sempre esteja aqui, maleável, sempre frouxo. E a criança, como não só a criança, mas como a mulher, ela não tem tanta propriedade dessas bases proteicas quanto os homens. É por isso que eles são muito mais apresentáveis em mulheres e crianças. Olha como é legal, então, isso é fisiopatologia, né? E são muito mais. Mas lá na frente eu coloquei um resuminho para vocês observarem isso. Então, eles podem se apresentar de forma pontiaguda, né? Quem já teve uma Maria Preta, né? Sabe o que é uma pontiaguda. Ou ainda espraiado, o que é mais espaçado, né? Tipo uma concavidade. Esse aqui, ó, esse aqui é espraiado, né? Se você observar, ele é mais espesso, tá bom? Quanto mais antigos os nódulos, mais fibrosos são, porque mais teve ali modificação, né, de células. Fez ali um processo edematoso no local, criou ali um novo tipo a nível celular, dando uma junção à estrutura que não devia. Então, houve uma penetração de fibroblastos, uma redução de líquido, permitindo com que ele ficasse denso aonde não era para ser denso, e sim frouxo. Beleza? Aí deu uma origem nodular, tá? Então, vamos lá. Então, aí nessa sua estrutura, a gente observa que ele tem aqui a sua causa. Qual é a causa mais comum de aparecer os nódulos? É o fonotrauma. Não se diz que ele está desprovido de outras situações associadas, como uma laringite, como qualquer uma doenças de vias aéreas que podem estar lá levando. Por que ela pode ser secundária a isso? Porque a pessoa irrita, a pessoa faz atrito, a pessoa passa por ressecamento de mucosa, e isso vai fazer com que ela fique causando impacto maior, aumentando a intensidade vocal, entre no processo de rouquidão, a rouquidão agrava ali as frequências graves, e assim ele vai também poder surgir. Mas propriamente dito, as suas condições aí características de etiologia é a fonotrauma, tá? Ou seja, abuso vocal. Fonotrauma, abuso vocal, tá bom? E quando ele surge, ele pode surgir de uma forma aqui levando a essas condições né, vocais acústicas, a disfoníase aqui, ó, intermitente, né, ou persistente. E se continuar o abuso, pode piorar cada vez mais. Então, há uma necessidade que esse sujeito, lá na frente, quando vocês observarem isso, ele tenha todo um tratamento que envolve orientação à terapia, certo? Higienização e hidratação, porque senão ele vai persistir. E se ele persistir, não tem fonoterapia que dê jeito. Aí ele vai ter que vir para um caso aqui no finalzinho que nós chamamos de cirúrgico, tá? Então tem essas condições. Okay? O que é comum, gente? Processo fonatório, processo anterior, processo medial. Processo posterior está mais associado ao processo respiratório. Então, lesão protuberante bilateral e simétrica entre os 2/3 anteriores das pregas vocais. Então, eu tenho um e tenho dois. 2/3. O terceiro terço, dificilmente você vai ter nódulo. O que você vai ter aqui? A incompatibilidade de fechamento. A gente vai ter fenda, né? Então, a alteração nesse espaço, isso aqui pode ser até mesmo muito comum em mulheres e crianças, nascer com essa má formação a nível de fenda, né, que isso a gente vai falar depois, que é uma condição anatômica, às vezes a pessoa já nasce com um fechamento incompleto, que são alterações estruturais, né, das pregas vocais, isso a pessoa já nasce às vezes com a tendência, né, por quê? Porque existe
exige mais força para fazer esse fechamento, e aqui ela pode levar um impacto, criando aí esses edemas associados, levando aí aos nódulos, tá bom? Então, o que que depende desse diagnóstico? Esse diagnóstico ele depende de uma história clínica e laringoscópica, né? Bastante minuciosa, com exames, tudo direitinho, para poder saber como funciona esse diagnóstico diferencial, ok? Mas o que que até agora a gente conseguiu entender? Que essas lesões elas vão aparecer por causa de abuso vocais. E essas lesões elas só aparecem porque diminui aqui a quantidade de gelatina que necessita, ou seja, os líquidos proteicos que estão aqui dentro, dando um espaço a criar um tecido fibroso. Reduz água, entra tecido denso. Denso, densidade, tecido fibroso, né? Então, aqui as proteínas vão deixar de desenvolver seu papel, dando espaço a um aspecto cicatrizante, um exemplo assim, né, que faz aquela camada cicatrizante em cima. E ele fica ali com essa histologia aí alterada, tá? Então, para melhor entendimento, a gente tem alguns modelos, né, ó. Então, se você observar em todas as imagens, você não encontra um nódulo na região posterior, de jeito nenhum. Então, a gente vê um nódulo na região aqui, ó, né, anterior. A gente vê aqui na região medial. Sempre eu falo mas são bilaterais, tá? Bilaterais. Esse aqui, pode ver que ele está todo espesso, espalhado, né? Todo espalhado. Esse aqui, ó, ele está pontiagudo, ó, diferença. Mas, por que são nódulos? Porque onde eles estão? Né? Na camada superficial da lâmina própria. Camada superficial, camada superficial. Camada, olha que lindinha a camada superficial aqui, ó. Ela é frouxa. Se ela é frouxa, é daqui, ó. Chega, você observa, é uma folhinha, né? É uma frouxidão só, tá? Então, ela é frouxa, beleza? Então, para a gente não errar na prova, a professora fez esse esqueminha aí, para melhorar aí, tá? Digitando, olha que bonitinho, né? Ó. O que são nódulos? São lesões de massa, por quê? Porque deu origem a um novo tecido, né? A uma massa que cresceu a nível bilateral com uma cor esbranquiçada. Quanto mais branco, mais antigo. Quanto mais translúcido, mais novinho. Beleza? Geralmente são dos dois lados e são simétricos, ou seja, na mesma linha horizontal, tá? Que se localizam na extremidade livre e superfície inferior, próximo ao ponto médio da porção membranosa das pregas vocais. Membrana das pregas vocais, epitélio, certo? Não esquece disso. Membrana mucosa, tecido epitelial, né? Lembra? Né? Aí vem a camada superficial da lâmina própria. De que é mesmo formada essa camada? Hã? Qual é a fibra que forma essa camada? Hein, meninos? Tem alguém aí, hein? Tô esperando. Elastina? Gelatinosa? Colágena? Qual é? Deixa eu responder aqui. Se não responder, vão apanhar, hein? Ah, alô? Alô? Gelatinosa, professora? Isso, tá aqui, ó. Gelatinosa, também aqui, ó. Tá vendo? Gelatinosa. Quero que vocês participem, por favor, tá? Podem ser de diversos tamanhos por causa das assimetrias anatômicas
ou vibrações das pregas vocais. Foi isso que a professora acabou de dizer. Pode ser que a pessoa já nasce, né, já nasça, com que uma alteração estrutural, né, anatômica dessas pregas vocais. Então, dependendo dessa, pode ser que ela tenha uma prega maior do que a outra, mais fina que a outra, menor do que a outra, certo? Ela tenha um fechamento mais simétrico ou não assimétrico, uma onda periódica, uma onda aperiódica. Então, isso tudo aí vai te dizer, vai definir o tamanho desse nódulo vocal. Pode ser que ela esteja mais em condições aí de abusos, né? Eu sou um cara que canta, ele tem uma voz linda, né? Uma voz linda. Mas só que ele não sabe que ele está cantando e está ali ultrapassando a sua extensão, né? Fazendo altos alcances, fazendo movimentos laríngeos, né? Para compensar vibrações, fazendo aí o que seja lá o que for, e ele vai estar complicando ali aquela estrutura, né? Que estrutura que eu estou falando, né? Epitelica e membranosa, né? E ali vem a tipo de fibras gelatinosas. Então, aquela estrutura dali, ela vai estar sob impacto, ela vai perder sua maleabilidade. E, em vez dela receber e acumular ali os líquidos necessários para permitir que ela fique sempre, né, frouxa, e apenas com algumas fibras, né, para permitir aí a sua ondulação, ela vai acumular outro tipo de fibras. Então, essas fibras vão deixar de ser frouxas e vão passar a ser rígidas. E aí vão comprometer a frequência dessa voz, tá? Então, tem gente que não consegue. Professora, eu não consigo cantar no grave, só consigo ir para o agudo. Por quê? Porque seu tecido de revestimento, sua lâmina própria superficial está comprometida, tá? Está comprometida, ela está sob impacto, tá tendo alguma coisa que está provocando isso. E aí está dando tendência a uma lesão benigna. Pode ser que ainda não tenha, mas vai aparecer, tá? Ok? Então aqui, ó, eles podem ser ainda volumosos, né? E edematosos, mas também pontiagudos ou espraiados, como aquele que a gente viu, todo espraiado, parecia um hike, né? Um edema de hike. Aqueles são nódulos, por quê? Porque estava bilateralmente, na porção medial, simetricamente, estava tudo, e era esbranquiçado. Por isso. Os antigos são mais fibrosos e por isso tem a coloração esbranquiçada. O comportamento vocal e fatores anatômicos podem contribuir. Gente, eu tomei um remédio para dor que está me dando sono. Podem contribuir para a formação dos nódulos vocais. Então, isso aqui a professora acabou de explicar. Beleza? Ok? Então, as forças causam alterações na camada superficial da lâmina própria. Além disso, a escassez de drenagem linfática, tá aí, olha, drenagem linfática nessa região facilita seu acúmulo, né? Então, vai fazer o quê? Criar outro tipo de tecido. Então, o que que a gente colocou, o que que eu coloquei aqui, ó? O relacionamento da proporção glótica e do surgimento dos nódulos, pois os altos índices de aparecimento estão associados em laringes femininas e infantis. Por quê? Porque é uma área de pobre drenagem linfática, entendeu? Então, as mulheres e os meninos, as crianças, ela tem uma escassez já de natureza nessa região de drenagem linfática. É por isso que elas têm tendência a ter mais nódulos do que os homens. Olha que vergonhice que fizeram com a gente, né? Ok? Então, olha aqui, ó. Principais características vocais quando aparecem os nódulos. Aqui a gente tem a frequência. Essa frequência aqui ela é fundamental. Você
símbolo aqui se chama frequência fundamental. Então, a primeira frequência que foi feita, o primeiro ciclo vibratório, é a frequência base, a frequência fundamental. Depois ela faz a onda e vai se multiplicando, né? Uma, duas, três, vai montando as frequências do corpo. Então, quando se tem nódulos, eu tenho uma frequência baixa. Por quê mesmo, hein? Porque a lesão de massa vai aparecer na parte frouxa, e a parte frouxa é responsável pelas frequências, ela que permite, né, formar as frequências, e as frequências baixas são as frequências graves, ok? Quanto mais baixa for, eita, pô, né? Uma altinha e uma baixinha, eu vou ter dificuldade. Por que eu vou ter dificuldade? Porque eu não consigo permitir que faça a sua movimentação necessária, a sua movimentação frouxa, né? Necessária. E agora ela está entrando num espaço denso, ela está ficando rígida por conta do aparecimento da massa. Está perdendo sua viscosidade, está perdendo sua propriedade, né? Está perdendo ali as suas proteínas, as bases linfáticas, né? Então, isso aí tudo ela está perdendo. Então, por conta disso, para baixar as frequências. Então, disfonia, né? Persistente, ou seja, a pessoa vai estar sempre aqui persistindo, né? Ou recorrente. O que pode estar levando a isso, gente, é um processo de rouquidão. Eu fico de vez em quando rouco, fico de vez em quando rouco. Pode procurar o médico, sim, que pode ser um sinal, uma característica aí associada ao aparecimento dessas massas, tá bom? O pitch vocal pode estar diminuído. O que é pitch, hein, Karen? Lembra do que é pitch? Lembra do que é loudness? O que é Ítalo? O que é pitch mesmo? Pitch é aquela cantora, né? Pitch. Hã? Pitch é o mesmo que o quê, Renan? Johnson? Dona Rai? Anthony? Pitch é mesmo que frequência, gente. Tá? Pitch é mesmo que frequência. Bem? Eu já ia falar isso, né? Só que quando tem os nódulos, quando aparecem os nódulos, a gente pensa logo na rouquidão associada, tá bom? Mas a gente tem aqui umas condições, dependendo do tamanho do nódulo, dependendo do tempo do nódulo, essas características vocais, elas vão modificando, elas vão piorando, tá? Então a gente pode ter uma voz aí rouca, pode ter uma voz aí soprosa, né? E quanto mais soprosa, significa que a gente tem maior perda de pitch, um pitch muito mais diminuído, tá bom? Um rouco soproso ali, um meio termo, né? Intermediário, não está nem pequeno, nem tá grande demais, porque ele já está comprometendo toda essa onda mucosa, levando para a parte mais posterior. Olha a fendona que ficou lá, né? O roubo áspera, ali com toda a perda de viscosidade. Então, ele vai aumentando até ele ficar totalmente ali afônico, tá? Então, dor na garganta, né? Tensão nos músculos laríngeos, bem? Então, pode estar muito associado. Ah, professora, como o Renan, estou sentindo muitas dores, muitas tensões, muito não sei o que. Será se ele não pode estar refletindo a uma lesão benigna de massa na tua laringe, nas tuas pregas vocais? Será que não está associado a abuso vocal? Será que não está associado a infecção de vias aéreas? Né? A processos inflamatórios, né, nas vias aéreas, tá bom? Então, isso aí são características que são fundamentais. Então, bora ler aqui, para a gente entender aqui um pouco essa fisiopatologia, tá bom? Ó, os nódulos, eles resultam de trauma vocal contínuo sobre a mucosa, decorrente principalmente do uso incorreto da voz. Pronto, isso aí é a primeira coisa que a gente tem que levar em consideração.
é a sua condição etiológica. Bom, essas forças aí, elas levam a fazer o quê? Traumatizar o quê? A cobertura das pregas vocais, né? Não é o corpo, é a cobertura. E essa cobertura, ela envolve ali o que mesmo, hein? A membrana, né? Aquela parte epitelial e a camada superficial da lâmina própria. Não esqueçam disso, tá bom? E essas coberturas, elas se concentram ali para fazer aquele movimento muco-ondulatório. É ali que faz aquela ondinha, movimento ondulatório, né? No ato de coaptação glótica. Tá bom? Então, essa borda da região central da porção membranosa da prega vocal é que é responsável, né, para permitir esses graves. E quando se tem nódulos, a gente perde essas condições, tá bom? Pode esquecer disso. Então, a resultante de forças que são geradas pelo fenômeno de Bernoulli, esse fenômeno que é o impacto, né, o ar, a explosão aérea ao contato muscular, né, esse fenômeno que vem da camada ainda ó, de baixo para cima, infraglótica, é que vai estar ali levando a induzir alteração na camada da lâmina própria, tá bom? Então, quanto mais erro eu colocar, quanto mais erro que eu digo, erro vocal, né? Quanto mais força eu jogar, plosividade eu associar, se eu falar assim, poxa, no tempo todo agredindo, né? Eu vou estar ali aumentando ali uma proporção, né, de aparecer lesão de massa, principalmente ali nessa lâmina própria, tá bom? Quando preciso causar ali força nessa região. Deixa elas sair normalmente, deixa elas vibrarem, né? Tem pessoa japonesa adora falar assim na sua região basal, bem legal. Por quê? Porque ele nunca vai ter problema vocal. Então, acredita-se que o processo ele se inicia com vasodilatação, ó, vasodilatação. O que que é uma vasodilatação? Aquele tecido, ele vai entrar, ele vai perder sua propriedade que ele tem e vai se aumentar de tamanho, né? Ele vai aumentar de tamanho, tá bom? Então, uma congestão vascular induzida por um trauma, né? Ele vai ter um processo inflamatório, né, associado ao trauma, resultando num acúmulo de líquido na camada superficial. Não tem drenagem. O líquido vai se acumular, ok? E ali quando ele começa a se acumular, o que que vai acontecer? Vai entrar em um processo de recuperação. O nosso organismo mesmo, ele faz ali o que nós chamamos de mecanismo de defesa, né? E quando ele começa a fazer esse mecanismo de defesa, ele começa a fazer ali um acúmulo de tecido que não deve fazer, que é um processo ali de defesa fazendo uma cicatrização, digamos assim, naquele local. E o que, que ele vai fazer ali? Levar o aumento de fibroblastos, porque ele é que dá ali a origem ao tecido conjuntivo, formação do tecido conjuntivo, a fibra do tecido, né? Então, o que que diz aqui, ó? Acredita-se que o processo inicia a vasodilatação, a congestão vascular, resultando no acúmulo de líquido, ou seja, aumentando o acúmulo de líquido. Aquele acúmulo de líquido ali, o nosso organismo vai dizer assim: opa, vamos defender, vamos tirar aquele líquido dali, né? E ele vai mandar para aquele local o quê? Uma aglomeração de fibroblastos que estão ali organizados a nível epitelial, tá, gente? Existe o mecanismo de defesa no processo inflamatório que o nosso organismo faz, né, automaticamente. Aí eles vão fazer uma organização de fibroblastos e fibrose do tecido conjuntivo. Aí aparece a lesão de massa, que é propriamente esse tecido que ele criou, beleza? Então vamos entender o que, que aconteceu aqui, ó. Histologicamente caracteriza por alterações epiteliais, olha aí, né? Por queratose, por desqueratose, por iqueratose, tudo isso aí tem a ver
o processo que acontece na região, a mutação, a modificação ali celular, tá bom? Aonde isso? Lá na membrana basal. Então, as junções, olha, intercelulares estão lesadas. Aquela divisão que tem do tecido, que tem que ter, né? Essa primeira junção é um tipo de fibra, essa outra é outro tipo de fibra, essa outra é um outro tipo de fibra, não vai acontecer. Elas vão se juntar, elas vão se misturar. Então, elas vão depositar fibra colágena, vão depositar fibra de todo jeito, aonde não tem que existir, que é lá na submucosa. Não pode existir esse tipo de fibra. Então, começa desde aí. Então, as junções intercelulares estão lesadas e começa a aparecer depósito de colágeno na submucosa. Ó, o colágeno é um tipo de tecido bem rígido, né? Então, não vai ter como ela vibrar, por isso que perde os graves, compromete os graves, né? Então, as técnicas aí imunohistoquímicas para identificação proteica na lâmina própria, mostraram, né, intensa deposição de fibronectina, né? Então, essas são proteínas que estão ali associadas, né, comprometendo ali a lâmina própria, tá? Então, é uma glicoproteína produzida por fibroblastos e, portanto, um precursor para a formação de cicatriz. Olha como a professora é inteligente, tá vendo aí, ó? Viu? Então, o que que ela fez? Depositou essas fibras, né? Levando a um processo cicatrizante, que é um mecanismo de defesa do organismo. Aí aumentou ali, criou um edema, criou ali uma mutação celular. Então, onde deveria ter apenas poucas fibras, apenas fibras frouxas, gelatinosas, ela passou a ter uma fibra densa, uma fibra ali, ó, com processo de cicatrização, processo colágeno com fibrinas e tudo, ou seja, proteínas que foram ali matar ali o invasor, que era, não tem dreno? Se não consegue fazer a drenagem, o que que acontece? Vai acumulando os líquidos. Se for em outro tipo de situação, que a gente vai ver lá na frente, esse líquido ele vai só aumentando, 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 levando a um edema de Hyde. Mas isso é uma outra situação, porque ela vai estar ali numa outra composição. Olha como é interessante, tá? Então, olha aqui, ó. Portanto, né, acredita-se que indivíduos com maior concentração de fibronectina seriam mais propensos ao desenvolvimento de nódulos, né, como resposta ao processo inflamatório, ou seja, processo de defesa. O processo inflamatório é um processo bom, porque é um processo de defesa que o seu organismo tem a agressão. A agressão está vindo ali através do impacto. Aquele impacto leva uma concentração de líquido, né? Aquele líquido não vai conseguir ser drenado. Então, o organismo vai e manda fazer, em cima daquela quantidade de líquido, uma cicatrização. Então, envolve-se naquele espaço, joga mais células, mais fibras, e aquela célula que está com aquelas fibras começa a mudar. Ela vai ser um novo espaço dentro da prega vocal. Por isso que é um tecido, né, que nós chamamos de lesão de massa, uma nova massa. Bom, então, inversamente, olha aqui o que acontece. O ácido hialurônico pode ser considerado um fator de proteção ao desenvolvimento de nódulos vocais, tá bom? Observou que sua concentração é menor em crianças e em mulheres adultas. Olha aí, ó. Então, esse ácido, ele é o quê? Uma proteína de alto poder osmótico. Ele atrai água para aquele espaço. Olha aí, né? Que espaço é aquele? Epitelial. Que espaço é aquele? Do edema de Reich, lá na lâmina superficial, ok? Quando a gente pensar em espaço de Reich, é o espaço da lâmina superficial. Não esqueçam disso, né? Então, quer dizer, vai ter ali o ácido, né, hialurônico,
ele vai aumentar o poder de osmosidade. E o que é aumentar o poder de osmosidade? Atrair água. Atrair água. Aquele espaço vai se encher de líquido. Ok? Então, dessa forma, a gente pensando aqui, ele vai se formar num colchão de água. E esse colchão de água, com propriedade de absorver impacto, protegeria as pregas vocais de fonotraumas. Olha que legal. Né? Só que aí o mecanismo de defesa ele é muito bom, né? Porque ele funciona aumentando o nível de água, mas vem um mecanismo de defesa e começa a produzir aí um maior número de glicoproteínas. Aí ele vai fazer aí uma formação cicatrizante, dando origem a uma nova massa. Que bonitinho, né? Então, essa é a nossa aulinha de hoje, falando um pouco de nódulos. E não é falando assim, nódulos, é falando como são os nódulos, onde eles aparecem, como eles aparecem, certo? Então, isso é um estudo fisiopatológico, tá? Então, o nódulo, eu já sei que ele está associado às pregas vocais, aonde? Na sua camada superficial ali da lâmina própria, que é o mesmo que o espaço de Henle, tá bem aqui, ó. Bem aqui. É nesse espaço que é frouxo que tem aqui o aumento, né? O aumento, um acúmulo de líquido aonde não vai ter facilidade de drenagem e assim aumentar o processo inflamatório, levando à alteração aqui dessa viscosidade e ao aparecimento de novas células, que são novas fibras, principalmente as colágenas, tá? Então, eu tenho fibroblastos e colágenas aqui, transferindo desse local para esse local aqui, digamos assim, beleza? Fazendo aqui uma junção. Certo? Tudo bem aí? Então, essa deformidade, ela vai comprometer as frequências. Que tipo de frequências? As altas ou as baixas? Quem responder? Quem responder, eu sei que está assistindo a aula. As altas ou as baixas? Hã? As altas, professor? Claro que não. As baixas. As baixas. As baixas. Frequências baixas são as graves, as altas são as agudas. Isso. Isso. Beleza? Tudo bem aí? Alguma pergunta para se fazer nesse exato momento? Não. Não. Professora, sobre a atividade é para entregar hoje? Acho que a senhora passou. Não, minha filha, tá lá o prazo no AVA. Tem que ser pelo AVA, tem que ser solar. Eu vou receber lá e na próxima aula, antes de falar de pólipo, vocês vão ter que ter colocado isso lá. Ah, tá bom, então. Obrigada. Que vai facilitar a vida de vocês. Tá certo? Tudo bem? Karen, deu para assistir? Alguma dúvida, alguma pergunta? Vamos participar, gente. Professora, Oi. a Karen, o Luiz e a Ediane não conseguiram conectar, porque estava falhando muito. Eles entravam e ficava caindo. Eles reiniciaram o computador para onde estava assistindo, mas mesmo assim eles não conseguiram conectar. Poxa. Hã? Porque usam pelo celular, né? O Anthony também, eu tô pelo celular, mas eu consegui assistir, não falhou não pra mim. É complicado, né? Abrir uma sala no Meet, aqui, ó. Eu não consegui mais abrir. E só pode ser se for pelo Meet, né? Aqui pelo AVA. Ó, quer ver? Eu vou clicar aqui rapidinho, assista suas aulas. Ó, assista suas
vou adicionar uma atividade ou recurso. E eu abriria. Ele nem aparece a opção Meet, porque antigamente aparecia aqui em cima. Adicionar uma aula online, uma aula via Meet, entendeu? Oi? Essa aula 4? Deixa eu ver, vou clicar aqui nela. Ó, tem erro. Ah? Mas para mim ele não abre, eu não sei por quê. Deixa eu. É como se tivesse apagado esse recurso, ó. Quer ver? Eu vou clicar aqui de novo para te ver, ó. Vou abrir aqui com outro link. Ah, tá aqui, ó. Ah. Então na próxima a gente entra por aqui, tá? Tudo bem? Beleza? Professora, eu tô com Beleza. uma outra dúvida sobre a atividade. Ah. Como é para fazer exatamente ela? Eu deixei escrito lá. Ah, tá bom então. Deixa eu ver aqui. Ó, fazer um quadro comparativo das alterações das duas lesões, envolvendo todos os critérios, tá? Tudo bem? Então, vocês vão fazer a leitura e vão verificar o que é que os autores do artigo conseguiram comparar, tá bom? Nas condições, né, fisiopatológicas, o que difere um do outro, certo? Um exemplo, a voz. A voz do nódulo. A sua característica é igual ao fisiopólico? Vai botar lá no quadro, voz. Né? Nódulo, grave. Pólipo, agudo. Um exemplo. Entendeu? Então, um exemplo disso aí. Aí, a membrana é comprometida? O tecido frouxo é comprometido? Nódulo, sim. Né? Pólipo, não. Enfim, eles vão estudar e montar um quadro com essas principais informações para mim. Lá ele tem condições anatômicas, lá ele tem condições de revestimento, lá ele tem condições de vascularidades, né? Então, sobre essas condições é que eles conseguiram fechar o diagnóstico diferencial de um para o outro. Então, vocês vão colocar entre colunas na tabela essas condições e vão colocar entre linhas, nódulos e pólipos e marcar o que difere um do outro. É isso que eu quero que vocês montem. Fechou? Tudo bem? Ainda meio confuso com isso. Não, só vai ficar bom quando você lê. Quando você lê o artigo, que você visualizar. Olha, no nódulo do vocal, sobre a membrana basal, foi encontrado isso, 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 isso. No pólipo, foi encontrado aquilo, 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 aquilo. É isso que eu quero. A vascularidade, né? No pólipo, parece isso, isso, isso. Já o nódulo, não. O nódulo não tem condição hemorrágica. Está tudo especificado lá, gente. É só montar as informações numa forma de um quadro. Que é para facilitar. É um esquema. Você não viram que eu botei um esqueminha ali, com setinha para vocês? Aquilo ali é um esquema que vocês vão criar, certo? Para vocês aprofundarem. Vocês precisam ler, vocês precisam estudar, vocês precisam somar com a minha informação. E eu só consigo fazer vocês fazerem isso através de atividades. Então, tem que ler o artigo e montar a atividade. Quando você for falar comigo na próxima aula, você tem propriedade para falar. Tem mais conhecimento.
Deixa eu ver aqui. Ó, veja, não sei se é esse aqui. Vendo aqui, ó. Isso. Nas últimas décadas, desenvolvimento de novos métodos, blá, 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 blá. Isso aqui os autores estão falando, tá? Então, aqui tem uma discussão a respeito dessas condições. Então, eles analisaram as lâminas próprias, eles analisaram as composições anatômicas, eles analisaram, isso aqui é outro parecido com aquele que eu mostrei para você, mas não é aquele. Eles analisaram todas essas condições a nível de vascular. Então, tu vai dizer, ó, no parâmetro alterações vasculares, é uma das alterações. Então, tu vai separar lá na primeira coluna, alterações vasculares. O que foi que ele apresentou? No nódulo e no pólipo. No parâmetro de alterações epiteliais, o que foi que ele apresentou? No nódulo e no pólipo, certo? Tudo bem? No parâmetro de condições anatomopatológicas, o que ele apresentou? E assim vai. Então, é isso que eu quero, que vocês me digam lá. Ó, para o parâmetro epitelial, foram selecionadas alterações do tipo hiperplasia, aumento, atrofia, né? Ó, hiper, aumento de proliferação de tecido, atrofia por conta da redução, erosão, né? Como foi que ele deu as suas condições, isso tudo aqui ele explica, tá? Tudo aqui ele explica. Displasia e ceratina do tipo parcial ou não, né? Que aqui é a paracenose ou a total. Então, isso aqui tudo está escrito lá. Então, vocês vão ler, né? Aqui, ó, total, ó, completa, parcial, incompleta, tá vendo? Então, isso tudo tem. Então, são essas informações que vocês vão montar, tipo uma tabela, porque aqui só tem tabela nódulos pólipos estudados nos casos. Aqui vocês vão separar para mim as condições das alterações a respeito do diagnóstico diferencial. O tecido, ó, o tecido histológico de um pólipo, isso aqui é um tecido histológico de um nódulo. Olha a diferença desse tecido, né? Tecido mais frouxo, um tecido mais hialino, um tecido mais, né? Aqui é um tecido mais denso, mais delgado. Né? Essas questões aí. Então, é o que eu quero que vocês vão analisar. E montem e mandem para mim. Participem. Só o que eu estou pedindo. E o resto a gente continua na próxima aula, se Deus quiser. Fechou? Então, antes de finalizar, eu vou fazer a chamada para ver lá de novo e vou encerrar, gente. Professora, a chamada. Entrando aqui já. Ok. Professora, já minha conexão cair novamente, o Antônio está presente, tá? Eu não consegui Mas tu assistir já sua está aula presente por aqui, conta ó. da conexão. Pois é, semana que vem vamos entrar pelo Meet, tá? Para ver se melhora. Ok, obrigado. Cintiane, Cíntia, Antônio presente. quem é que está presente? Cintiane. Cíntia Isabelle, Evelyn Trindade, Presente. Fernanda Dourado, Flávia Pinheiro, Ítalo da Costa, Presente, professora. Jamine da Silva, Presente. Jéssica Nayara, Presente, professora.
internet. Nayara Avelino, Presley, Professora Nayara tá com problema na conexão também. Presley, e Raimundo. Sandra Maria, Professora Sandra, ela trancou o curso. ah, tá, verdade. Tamires, Vinícius. Amigos também tem problema de entrar. Pois é, só que eu não sou autorizada a tirar quando é problema agora pelo AVA, entendeu? Eu era quando era pelo Meet. Agora, como é por aqui, só se o aluno responder mesmo, tá, gente? Eles fazem a correlação disso aqui com a lista de presença que está no AVA. Professora, Oi. a Yara, eu tô presente. Só que Mas eu se eu tô não lhe no. chamei é porque está presente. Eu só Tá, chamei tá os que bom. estão com falta, tá bom, bebê? Tá bom então, professora. É porque eu tô no celular da minha amiga, que eu tô com problema na conexão. Sem problema. Tá bom? Gente, então por hoje é só. Fiquem à vontade para fazer atividade. Aproveitam para ler atividade.